meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Para você que está chegando agora, meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje quem está aqui comigo é a Mariana. Oi Mariana, tudo bem? Ela vai nos auxiliar então. Bom, hoje nós temos o nosso último encontro sobre máquinas simples. Essa aula vocês encontram lá na semana 3 do PET volume 4 do 7º ano do ensino fundamental. Então, na aula de hoje, continuando falando sobre máquinas simples, nós vamos falar sobre o plano inclinado. Então, quando a gente fala de máquina simples, às vezes vem na cabeça de vocês uma máquina fotográfica, máquina de costura, máquina de lavar. Só para a gente poder relembrar alguns conceitos, as máquinas simples não são essas estruturas, esses dispositivos com tanta engenharia. São máquinas simples, o nome já fala. Dispositivos com somente uma, duas, três peças no máximo que irão facilitar as tarefas, as nossas tarefas do cotidiano. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando a habilidade de discutir a aplicação ao longo da história das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidiana. Então, é isso que as máquinas simples fazem, elas nos ajudam no nosso cotidiano. E começando então com o plano inclinado, vocês têm ideia do que seja o plano inclinado? O que essa máquina simples faz e como ela nos ajuda nas nossas tarefas cotidianas? Então, o plano inclinado, pessoal, é uma máquina que consiste em uma superfície que vai formar um certo ângulo com relação à superfície. Então, ela forma um ângulo na horizontal, facilitando, então, a movimentação de certos objetos. Então, para que ela é usada? Para movimentar para cima ou para baixo alguns objetos, ou seja, modificar o sentido, lembrando, sentido e direção, são partes lá das grandezas escalares, sendo que direção é horizontal e vertical e sentido nós vamos trabalhar dentro da direção, indo para a direita ou para a esquerda, de um lado para o outro, ou movendo para cima e para baixo, quando se trata da direção vertical. Então, o plano inclinado, ele vai facilitar essa movimentação, movendo objetos pesados. Pensa comigo, na seguinte situação, estou de mudança, e aí eu contratei lá o caminhão de mudança. Vou juntar as minhas coisas, colocá-las dentro de uma caixa, e essa caixa vai ser transportada por um caminhão. Então, muitas vezes vocês vão ver uma rampa utilizada na abertura traseira do caminhão para levar os objetos para dentro do caminhão. Por que isso? Porque isso facilita. Às vezes eles utilizam também carrinhos, que são exemplos de máquinas simples. Se vocês não viram essa aula, assistam a aula de máquina simples alavanca, que mostra que os carrinhos de mão são alavancas que também vão facilitar. Então, eu utilizo duas máquinas simples aqui no processo de mudança. A rampa, que é um plano inclinado, que vai me ajudar a movimentar a caixa, elevando o material para dentro do caminhão, e o carrinho que vai transportar. Se eu não tiver essa rampa, eu vou ter que pegar a caixa, muito provavelmente o peso, elevar até uma certa altura para colocá-lo dentro do caminhão. E nem sempre isso é possível, Não só pela força, mas pelo esforço, e dependendo do peso que o objeto tiver, você pode machucar suas costas, a coluna vertebral e provocar lesões, às vezes sérias. Então, o plano inclinado, ele vai facilitar que você consiga entrar com esse material dentro de um caminhão, por exemplo, movendo esses objetos para dentro dele. Então, é isso, o plano inclinado nos ajuda a elevar certos objetos, movendo-os para cima e para baixo, como está aqui, o exemplo. Se eu posso associar também uma outra máquina simples, que nós vimos na última aula, que é uma roldana,
uma polia ou rodana que vai, com a ajuda de uma corda, diminuir ou facilitar que eu faça o esforço de puxar e movimentar esse objeto. Então, vamos pensar aqui numa seguinte situação. Se eu tenho uma caixa, tá aqui minha caixa, e eu quero elevá-la a uma certa altura, observando essa imagem aqui, as duas imagens, pensem aí vocês em casa. O que é mais fácil? Eu movimentar ela pegando a caixa, o peso e elevando até essa altura aqui? Ou se eu tiver, por exemplo, uma rampa, um plano inclinado que vai me ajudar a movimentar, eu posso simplesmente arrastar essa caixa dessa altura para movê-la até esse local aqui. Então, qual que vocês acham que vai facilitar a vida? Eu carregando esse peso aqui ou eu utilizando um plano inclinado? Um outro exemplo também muito clássico que a gente vê, lá venho eu com exemplos de obras, mas quando tá lá, uma casa está em obra e coloca uma caçamba para poder colocar o entulho, né, do resto da obra nessa caçamba para ser despejado num aterro ou num local correto de destinação desse entulho, o pedreiro vai lá e coloca muitas vezes uma tábua de madeira que vai permitir que ele carregue o carrinho de mão, mais uma vez, outra máquina simples ajudando aqui, levando esse entulho, passando pela rampa e despejando dentro da caçamba. Se eu não tivesse essa rampa, eu teria que pegar objeto por objeto, entulho por entulho e ir jogando, né? Fazendo esse movimento aqui. Pega aqui e joga na caçamba aqui. Então, eu gastaria muito mais força e me esforçaria muito mais para fazer esse tipo de movimentação. Então, a rampa, né, o plano inclinado, ele nos auxilia no dia a dia. Muitas vezes você não faz nem ideia de que aquilo seja um plano inclinado, que é estudo, né, estudado pela física. Então, no plano inclinado, nós temos a redução da intensidade da força para mover o objeto. Só que tem um porém aqui. Eu reduzo a minha força. Entretanto, eu aumento a distância, porque para eu mover muitas vezes o objeto daqui para cá, a distância vai ser menor. Quando eu coloco a rampa, a distância que eu vou percorrer ali vai ser maior. Então, eu tenho diminuição da força, mas o esforço às vezes vai continuar sendo praticamente o mesmo, devido ao aumento da distância na utilização desses planos inclinados. Então, tá aqui, ó, mais um exemplo. Eu tenho aqui um plano inclinado mais inclinado, com um ângulo maior, e eu tenho um plano inclinado mais ameno, né? Pensa num morro, quando você vai subir um morro. É mais fácil você subir um morro que é bem inclinado ou quando ele é mais ameno? Com certeza, você vai se esforçar, né? A força que você vai exercer para movimentar o seu corpo, porque o seu corpo tem um peso, na verdade, uma massa. E aí, qual que você acha que vai ser o esforço maior? O plano inclinado mais íngreme ou menos íngreme? Então, aqui, ó, o esforço realizado pela pessoa para movimentar, né, ou um objeto ou o seu próprio corpo, quando o plano inclinado é mais íngreme, é maior. A força que eu exerço aqui é maior do que a força que eu exerço aqui. O esforço vai ser praticamente o mesmo porque eu estou aumentando a distância. Olha aqui, a distância que eu tenho aqui é menor do que a distância que eu tenho nessa figura ao lado. Então, nessa, eu vou trabalhar uma distância maior, porém, a força que eu vou utilizar, que eu vou precisar para movimentar esse objeto, vai ser menor. Então, quanto maior a inclinação da rampa, menor será o esforço, ok? Quanto maior a inclinação da rampa ou do plano inclinado, menor vai ser o esforço, né? A força que eu vou fazer. Bom, os planos inclinados, pessoal, a gente vê o tempo todo na natureza. Coloquei dois exemplos aqui, ó. Um do Morro do Careca, que eu sonho em conhecer, ainda vou lá um dia,
que é um plano inclinado natural, né? O homem, na verdade, ele observa a natureza o tempo todo e copia ideias de que vem da natureza e ele transforma isso em algo útil para consiga, então, facilitar suas tarefas do cotidiano. Bom, então aqui no Morro do Careca, é um ponto turístico, né? As pessoas podem descer aqui de tirolesa, esquibunda, que ela desce e cai diretamente na água. Outro exemplo são as escaladas. Existem relatos, né, antigos, da era primitiva ainda, que o homem já utilizava esse tipo, né, de escalada para chegar em altas altitudes. Mas ele utilizava, por exemplo, regiões, né, das pedras, das montanhas, que eram mais inclinadas, né? Ao invés de realizar a escalada, que ele precisaria de cordas, objetos, correndo risco, né? A gente sabe que tem vários. Hoje, são profissões, né, de escalada, você precisa de todo um maquinário para poder te ajudar. Você tem os EPIs, né, os equipamentos de proteção para poder te ajudar a subir uma parede que é mais íngreme. Mas na natureza, os homens primitivos já utilizavam caminhos menos íngremes para chegar até locais mais altos, né? Isso foi copiado também e aí a gente trouxe para o nosso dia a dia através das rampas e dos planos inclinados. Outros exemplos são as estradas, né? Nós temos regiões serranas, por exemplo, que ao invés de ter uma descida muito íngreme, nós vamos ter aquelas curvas. Tem serras que é curva atrás de curva, que vai te permitir subir ou descer a serra, de forma que o seu veículo vai conseguir chegar no topo ou na base dessa serra. Entretanto, se tivesse só o morro, dependendo da inclinação, o carro nem subiria, né? Para você subir, você teria que escalar. Então, as estradas também são ideias de planos inclinados que são feitos no nosso dia a dia para facilitar, muitas vezes, a movimentação. Outro exemplo aqui clássico de plano inclinado, a escada. Ah, professora, mas não é um plano. Sim, ela é, né, formada por degraus, mas ela ainda assim é um plano inclinado. Ela tem, né, uma inclinação, ela é mais íngreme. E aí, ela vai diminuir a distância e aumentar o esforço, porque qual que vocês acham que se esforça mais? Quando você vai subir uma escada ou subir uma rampa? Então, o esforço para você elevar seu peso, elevar o seu corpo, vai ser maior numa escada do que numa rampa, certo? Mas ambas são planos inclinados. Então, a escada serve para diminuir a força que você precisa fazer para elevar a massa do seu corpo até uma determinada altura. Por exemplo, para trocar uma lâmpada. É mais fácil você subir uma escada ou você tentar ir pulando e elevando o seu peso a cada pulo que você der para você trocar essa lâmpada? Primeiro que você vai correr o risco de quebrar essa lâmpada, né? Então, é muito mais fácil você pegar uma escada, subir nela e trocar a lâmpada. Outro exemplo, as rampas. As rampas facilitam o acesso das pessoas, já que nelas a força necessária para subir é menor, por exemplo, que nas escadas. Então, eu tenho uma força menor que a escada, o esforço que eu vou fazer é menor, porém, a distância vai aumentar, né? Então, a escada, a distância é menor, a rampa, a distância é maior. Porém, isso aqui facilita muito a vida de pessoas que possuem acessibilidade reduzida, como os cadeirantes ou deficientes físicos que precisam da utilização da rampa para subir com a cadeira ou subir com muletas, né? Então, isso aqui facilita e muito a vida das pessoas. Outro exemplo de plano inclinado que você deve estar se perguntando aí, parafuso? É isso mesmo, professora? Parafuso é um plano inclinado? Sim. Pensa aqui comigo e observe a figura. O parafuso, na verdade, é um plano inclinado, enrolado num cilindro. Então, eu tenho o cilindro, que é como se eu pegasse um prego, por exemplo, e o plano inclinado está enrolado nesse parafuso. Olha aqui, é como se eu tivesse várias rampinhas subindo nesse parafuso aqui. E ele serve para quê? Para fixar superfície
fixar objetos numa superfície ou fixar 2 ou mais objetos, além de ajudar também nas engrenagens, que são exemplos lá dos objetos derivados das rodas. Então, o parafuso é um plano inclinado, na qual nós temos as hélices, né? O plano enrolado em um cilindro, um eixo central. Bom, temos também como exemplo de planos inclinados a cunha. A cunha também é conhecida como machado, tá, gente? Então, a cunha, ela é uma força inclinada que pode ser usada para partir ou cortar objetos, né? Por exemplo, partir a lenha, para quem mora em região que tem fogão a lenha, ou uma lareira. Então, se você precisa cortar a lenha, você utiliza machado para fazer isso. E a cunha, no caso, quanto mais fina ela for, menor a força que eu vou ter que fazer para partir ou cortar aquele objeto. Então, se ela for maior, mais espessa, mais larga, eu vou ter que fazer uma força maior para poder partir aquele objeto, ok? Bom, dentro do plano inclinado, nós vamos ter uma força, a força peso, que puxa o objeto, a força da gravidade que puxa o objeto para o centro gravitacional da Terra. Então, quando um objeto é apoiado sobre um plano inclinado, a força peso que o puxa em direção ao centro da Terra, ela vai ser dividida em 2. Então, aqui, ó, essas forças, que seria essa força peso que está aqui em vermelho, ela vai ser dividida por 2, distribuída na horizontal e na vertical. E eu vou ter, então, a Px e a Py, que são forças derivadas da força peso, que é a força que está puxando o objeto para o centro da Terra. Isso vai, então, facilitar a movimentação desse objeto, porque a força é dividida. Lembra lá da força que também é dividida no uso das roldanas? Aqui ela também é dividida, o peso do objeto vai ser dividido. Então, torna-se mais fácil elevar um objeto pesado ao longo do plano inclinado, pois a força que precisa ser aplicada a esse corpo é menor que na situação que se eleva esse corpo a uma certa altura, movendo então exclusivamente na posição vertical. Bom, só para concluir aqui, apesar da força, né, necessária para elevar o corpo sobre um plano inclinado ser menor que a força para elevá-lo verticalmente, o esforço que eu vou ter que fazer, novamente lembrando do esforço, vai ser o mesmo. Porque a distância que eu vou percorrer vai ser maior. Lembra da inclinação do plano inclinado? A inclinação da rampa? Isso vai facilitar, né? Mas a distância que eu percorro vai ser maior. Então, o esforço vai ser o mesmo. Lembrando que esforço é diferente de força, tá, gente? A força é o que eu estou exercendo. O esforço é o meu desgaste, é o trabalho realizado. Então, a distância vai ser maior. Trouxe aqui o exercício 1 para a gente poder fazer junto, da semana 3. Então, nesse exercício, pede para vocês observarem essa figura de uma pessoa escorregando, né, num escorregador que vai levá-lo, num tobogã que vai levá-lo à água. Então, a pessoa percorre uma distância maior descendo pelo tobogã do que se ela pulasse direto na água. Se ela chegasse na beira da piscina e desse um tibum ali, ela vai gastar, a distância percorrida vai ser menor do que a distância que ela utiliza num tobogã, dependendo, né, do tobogã, são tobogãs gigantes. Então, sim, a distância que ela vai percorrer é maior. E nesse caso, qual tipo de máquina simples o escorregador vai representar? Então, pensa aí, é um plano inclinado e dentro dos planos inclinados eu tenho escada, eu tenho rampa, eu tenho parafuso. Qual vai ser o tipo de máquina simples que eu vou utilizar aqui, que o escorregador representa? É o plano inclinado, mais conhecido como rampa.
Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente encerra hoje as máquinas simples e nas próximas aulas nós vamos trabalhar a termofísica. Vamos ver calor e temperatura. Eu aguardo vocês. Até lá!